Hello, queridas, tudo bem? Did you miss me? Gente, olha só quem me tirou do meu hiato do YouTube, Dona Mascavo, Mariana Saad. Gente, eu recebi todos os produtos e eu preciso fazer um vídeo no YouTube, né? Não tem como, isso aqui ser videozinho no TikTok. Era uma caixa gigantesca que vinha com uma bolsa, muito bonita por sinal, eu realmente gostei. O que eu mais queria, os pincéis. Gente, isso aqui eu fiquei muito feliz, de verdade, porque essa semana eu tava no site deles olhando se ainda tinha pra vender o kit com tudo, quanto que tava os preços, assim, porque eu realmente me interessei. Vou abrir aqui. Ui! Rapaz. Não tá muito certinho aqui não, porque eu já mexi bastante, inclusive já até testei alguns deles. Mas olha aqui, todos os pincéis. E aqui dentro dessa necessaire, todos os outros produtos. Olha, claramente é uma estratégia, né, da Mascavo mandar press kit pra esse tanto de gente. Eu nunca imaginei que eu fosse receber, gente, sem brincadeira. Quando a minha mãe me mandou a foto da caixa, eu fiquei sem entender, porque eu nunca imaginei que eu receberia. Até porque no lançamento dos produtos ela mandou só pros amigos dela, né, a Mari Saad. Mas enfim, né, claramente a marca tá tentando ali se reinventar perante ao público. E uma das estratégias é, né, alcançar mais gente. Mas enfim, né, que bom que eu ganhei, né, eu gostei, não vou falar, não vou fazer desfeita. Na época do lançamento, esses produtos causaram um burburinho muito grande e com razão. Por quê? O que aconteceu, gente? Porque eu não imagino que todo mundo saiba exatamente, né? Todo mundo esteja cronicamente online, né? E tenha acompanhado todo o BO, né? Do lançamento dessa marca. Mas basicamente, resumindo bem resumidamente, a Mari Saad, que é uma blogueira das antigas, de beleza. Hoje em dia ela é mais lifestyle, assim, mas antigamente ela era blogueira de maquiagem mesmo. Ela tinha uma parceria com a Oceane, né? Inclusive aqueles produtinhos que tinham aquela cor vinho, assim, que todo mundo conhecia. E aí, se eu não me engano, em 2023, no final do ano, ela anunciou que ela estava rompendo a parceria com a Oceane. Da mesma forma com que a Boca Rosa rompeu com a Paiô, enfim. E aí ela falou, né, ao longo de 2024 que ela tava ali, né, construindo essa marca, Mascavo. E assim, gente, realmente, alguns pontos que ela tocou quando ela tava fazendo o pronunciamento são verdade. É muito caro lançar uma marca no Brasil, ela queria uma estética diferenciada, por mais que muita gente não achou que foi diferenciada, eu achei que foi em alguns aspectos. Então eu acredito que o que ela acabou fazendo? Ela pegou e tentou reduzir os custos, pelo menos no início do lançamento, porque a marca dela com a Oceane já tinha uma ótima aceitação do público. Então, por exemplo, eu vi muita gente ficou indignada com as cores de contorno que ela lançou. Com razão. Só que, gente, eram as mesmas cores que já tinha na linha dela, da Oceane, praticamente. Então, o que ela pegou? Ela pegou o que já estava funcionando e replicou na marca dela. Eu não acho que ela estava mentindo quando ela disse que tinha planos para aumentar a cartela. Mas ela não queria fazer isso de primeira mão, porque com certeza, né, isso requer um investimento muito alto. Só que o público, gente, estava sedento por esses produtos, porque, como eu falei, a aceitação da linha dela com a Oceane era muito grande, então todo mundo estava muito ansioso. E, querendo ou não, 2024 e 2023 foram anos bem importantes, assim, nesse ponto de lançamento de produto. Foi, eu acho que, os primeiros anos em que realmente o público consumidor de beleza parou de aceitar cartelas não inclusivas. Tudo bem que os produtos dela já eram mais antigos do que isso. Mas a partir ali de 2023 e 2024, que principalmente os criadores de conteúdo de pele preta retinta começaram a ganhar mais força na internet. Então, assim, a internet não aceita mais. Na verdade, o consumidor brasileiro não aceita mais. E nunca deveria aceitar, né, gente? Porque o Brasil é um país que a maioria da população é negra. Não faz sentido nenhum a maior parte das marcas não abarcar cores para a própria população brasileira, né, gente? Mas, enfim, isso aí é um grande problema que daria para fazer vários vídeos só sobre isso. Então, o que ela fez? Lançou lá os tons, que foram poucos, não agradaram as pessoas. Além do contorno, teve um problema com esse produto aqui, que é o Summer Glow, que ela lançou duas cores muito claras e muito parecidas entre si. E ela justificou que, para peles claras e médias, você realmente usaria o produto para o que ele foi feito para ser usado. Mas para quem tinha a pele mais escura, você tinha que usar ele de outro jeito. Você ia usar como tipo um iluminador, assim,
que não funcionou, porque pessoas de pele preta retinta testaram do jeito que ela falou e não funcionou, gente. Ele tinha muito fundo esbranquiçado, ficou cinza, não ficou bonito. E qual é o problema? Além de tudo isso que eu já falei, como a Mari Saad, a cabeça da marca, né, a persona da marca, se posicionou em relação a essa resposta do público. Em primeira mão, ela tentou justificar que o que ela estava fazendo estava certo. Em segunda mão, ela foi e assumiu, mas falou que era isso mesmo. Inclusive, teve alguns momentos que ela até devolveu a culpa pro público, né? E depois ela apareceu em stories chorando, falando um monte de coisa. Então, assim, demorou muito para ela assumir o erro, voltar pro laboratório, como a Gloria fala, take it back to the lab, e resolver o problema. E isso, gente, ninguém gostou. De verdade, ninguém gostou. Não foi uma coisa legal, acho que ninguém nunca esperava essa postura dela, né? Principalmente de uma pessoa que tá no mercado da beleza há tantos anos. Mas enfim, dito isso, os produtos estão aqui, eu recebi, eu vou testar. Eu até toquei nesse ponto lá no TikTok, questão de tipo assim, a gente tem que, de certa forma, dar um voto de confiança para essas marcas que resolvem o problema da inclusão. Porque a maior parte das marcas que tem esse problema, na verdade a maioria das marcas tem esse problema, e grande parte delas não resolve o problema. Uma marca, por exemplo, eu vou falar, é a Oceane. Gente, a Oceane não lança cartelas inclusivas. Não lança. Muita gente me pergunta, eu acho que eu recebo semanalmente perguntas. Sofia, testa a base líquida da Oceane, testa o corretivo. Não tem tom pra minha pele. E olha que eu sou clara. Imagina para as pessoas de pele retinta que estão sofrendo com isso há tantos anos e com a maioria das marcas. Eu não vou comprar uma base que eu sei que não vai ficar no meu tom. E aí, a Oceane é uma marca cool, legal, que todo mundo compra. Algumas pessoas sim comentam sobre esse problema das bases, né, da inclusão da Oceane, mas não gera esse burburinho, o problema não é resolvido. Então, assim, né, eu mesma já estive na lista de recebidos da Oceane, reclamei de alguns lançamentos que eu recebi, e eu nunca mais recebi nenhum produtinho deles. Eu não me importo, porque eu tenho dinheiro pra comprar, né? Mas assim, você tá vendo? A marca sabe, gente. A marca escuta e ela deixa o problema aí. E eu acho que isso é muito pior do que reconhecer o problema, voltar pro laboratório e lançar produtos pra quem quer comprar. Enfim, gente, chega de problematização. Você tem aí a sua forma de julgar se você vai querer comprar essa marca ou não. Se você não quer, não gosta, você tem todo o direito, porque realmente o posicionamento da marca não foi legal. Agora, se você quer dar uma chance, quer dar um voto de confiança, eu vou aqui testar os produtos e te mostrar o que eu achei. Enfim, de primeira mão, gente, eu vou até tirar os pincéis aqui dessa caixinha. Eu estou impressionada com a qualidade desses pincéis. Não vou mentir. Se eu não me engano, esse kit com todos, ele foi edição limitada só quando a marca lançou. Com todos os pincéis e as esponjinhas. Se eu não me engano agora, que tá disponível no site, é só o kit com todos os pincéis. E tem um kit também menor e um maior, eu acho. Mas enfim, são 7 pincéis e 2 esponjinhas. E cada pincel tem uma numeração, eles têm essa corzinha marrom. E, gente, que qualidade! Que qualidade! Assim, eles são extremamente macios e eu diria que são os melhores pincéis que eu tenho na minha coleção. Facilmente. Sabe, você aplica... eles são tão bons quanto os da Kaleidos que eu tenho. Quando você aplica na pele, você não sente uma cerda te esfaqueando, te dando aquela cutucada que muitos pincéis dão. Então, assim, eu imaginei que eles fossem ser bons, mas eu fiquei realmente impressionada quando eu peguei eles na mão. Essa parte aqui é toda metálica. Eu já vi no TikTok que algumas pessoas ele começou a descascar depois que lavou, mas eu não sei, né? Quando eu lavar várias vezes eu trago um feedback aqui pra vocês. Então, são 4 pincéis de rosto e 3 pincéis de olhos, sendo que 2 deles são dupla face, assim. Não sei se é dupla face que fala, tipo, tem 2 cabeças. Eu não sou muito fã de pincel assim, não, porque eu guardo os meus pra cima, assim, num potinho. Mas paciência, pelo menos otimiza, né? Além disso, tem 2 esponjinhas, uma maior e uma menor. E essa menor, a minha tá até sujinha, porque eu testei ontem. Quando você molha, ela fica praticamente do tamanho dessa, um pouquinho menor. Depois eu vou mostrar pra vocês.
Sobre a textura, porque a esponjinha, né, é bem interessante comentar sobre a textura. Essa daqui é uma que eu gosto bastante, que é a Edition da Oceane. E olha só, gente, eu não sei se vai dar pra ver por aí, mas essa daqui é bem mais porosa do que essa. A diferença maior, assim, é essa, assim, questão de maciez, é mais ou menos a mesma coisa. Não, essa daqui acho que é um pouquinho mais rígida, mas essa daqui é bem menos porosa. Ela me lembrou muito a minha esponjinha da Nina Makeup, uma que eu tenho, ela é cinza e ela tem essa textura, viu? Inclusive, uma dica, essa textura de esponja com os poros menores mofa com mais facilidade, então tomem cuidado. Porque ela fica muito mais tempo molhada, porque os buraquinhos são menores. Então, jamais guardar dentro de nada. Não pode guardar dentro de necessaire, não pode guardar dentro da gaveta, nada. Você tem que deixar ela em um lugar arejado, para que ela possa secar o mais rápido possível e não mofar, tá? Isso é importante. Passei meia hora abrindo essas embalagens aqui e agora é hora dos swatches. Começando com os contornos. O primeiro é esse aqui, Vanilla. Uma cor bem clarinha, mais fria. Gostei, viu, gente? Realmente é muito difícil achar contorno frio claro, tá? Todos eles ficam muito amarelados, assim, amarronzados. Esse aqui é o Latte. Já é mais quentinho, uma vibe, pelo que eu entendi, um contorno, um bronzer, um contorno, um bronzer. Esse aqui é o Almond, eu acho que esse aqui já tinha, se eu não me engano. Eu acho que era o tom mais claro que tinha antes. Agora, o Mocha é mais frio. Esse aqui, na verdade, é neutro, mais quentinho. Frappé. Esse aqui, se eu não me engano, era o tom mais escuro da cartela antiga, que é o Espresso. Espresso. E esses últimos tons que foram adicionados para a pele negra retinta, Toffee e Chocolato. E olha só, gente, esses tons mais escuros, eles não são pretos, tipo pigmento preto não, tá? Tem um subtom e você consegue ver claramente. Olha que delícia, gente, isso aqui dá vontade de comer. Chocolato! Claramente uma cartela muito mais inclusiva, que faz muito sentido aquela coisa. Qualquer cor que eu quiser, agora eu posso comprar. Se eu quero um produto mais quentinho pra usar como bronzer, se eu quero mais frio pra contornar, agora você pode escolher, antes não podia. E olha, o que eu percebi até agora sobre a fórmula é que eles são produtos muito macios. Alguns vocês podem ter sentido que deu uma puxadinha, mas é porque ele tava, assim, selado, né? Não tinha nunca sido aplicado. Mas eles são bem emolientes, tá vendo? Esfuma com bastante facilidade. E eles não secam, pelo menos eu não senti. Eu fiz swatches aqui na minha mão e no meu rosto e fiquei, assim, praticamente 1 hora com eles na pele para ver se eles secariam, como que ficaria. E eles não secam, eles se mantêm com essa textura. Então, você vai ter que dar uma seladinha, né? É esse tipo de produto. Agora, gente, eu vou aproveitar e fazer desse lado de cá os iluminadores, que eu limpo o rosto e a gente faz os blushes. Os iluminadores, como eu falei, eram 3 cores, continuam sendo 3 cores. A embalagem é diferente, tá vendo? E sobre a embalagem, gente, eu vi muita gente reclamando, né, quando eles foram lançados. Eu não achei a embalagem ruim, não, tá? De verdade, porque sim, é de plástico, mas tem aquele sensorial premium, assim. A única embalagem que eu não gostei muito foi desse aqui. Esse aqui eu achei meio, sabe, meio plástico demais, realmente. E eu tenho um problema pessoal, assim, com esse formato de pen. Que é tipo assim, o negócio não é quadrado, ele é arredondado, mas aí o de dentro aqui é quadrado, aí fica essa borda. Gente, isso aqui eu não acho bonito, não. A Mari Maria lançou uns blushes e os dela são exatamente assim. Aí ela foi e pintou aqui de dourado. Sendo que praticamente é aquele tipo de dourado que descasca com o uso. Então, assim, por que não foi lá e botou o negócio com o mesmo formato da embalagem, né? Não sei, mas enfim. Vamos fazer o swatch aqui dos iluminadores. Esse aqui é o Champagne, que é a cor mais clara. E, gente, esses iluminadores também são muito macinhos. E essa cor é muito bonita, gente. Porque ela não é só branca pura, assim. Ela tem uma nuance, dá pra vocês verem. Eu achei muito bonita. Esse aqui é o Brûlée,
que é a cor mais escura. Um douradão, assim, bem bonito. E esse aqui é o rosé, que é um tom do meio. Bonito também, gostei. Agora vamos aos blushes. O primeiro é o Peony. Peony é mais legal, gente. Bem clarinho. O próximo é o Freesia. Gente, eu não sei falar essa palavra, tá? Frésia. Então não vai ter uma pronúncia legal não, porque eu não sei nem que língua que é. Não sei se é italiano, se é inglês. Um rosinha, mais frio, só que não tanto. Muito bonito. O próximo é o Oakberry Açaí. Bonito, uma cor mais muted, assim, uma cor mais não tão saturada. Bem bonito. Esse tipo de blush aqui no mercado nacional é impossível. E lá na gringa o pessoal gosta bastante. Próximo, Maple. Outra cor mais muted, assim, tipo um pêssego, não tão saturado. Só que essas cores assim, tem muito fundo branco e pele negra retinta não funciona, fica acinzentado. Então, essas 4 cores aqui, nenhuma daria pra pele retinta. Então, é por isso que tem mais outras 4. O próximo é o Goji-Berry. Bonito. Mas com esse nome eu esperava que ele fosse mais forte, né? Porque Goji-Berry é tipo vermelhinho. Esse aqui é o Hibiscus. Nossa, muito parecido, né? Olha só. Deixa eu ver. Tem uma diferencinha, ele é mais quente, mas as cores são bem próximas. E agora, os tons mais escuros. Esse aqui é o Plum. Eu amei essa cor, gente. Achei ela lindíssima. No dia que eu experimentei os produtos, esse aqui foi o primeiro que eu abri. E o tom mais escuro, que é o Blueberry. Gente, olha, bem diferente. Essas 4 primeiras, aliás, as 4 de cima em relação às 4 de baixo. Olha só. Esses tons aqui são bem mais saturados e com bem menos fundo de cor. Dá pra vocês verem bem a diferença. E é isso que tem que ser levado em consideração quando a gente tá falando de uma outra tonalidade de pele, né? Gostei das cores, viu? Achei interessante essas duas, eu amei. E pode ter certeza que é elas que eu vou querer usar. E agora vamos fazer o swatch desse produto aqui, que é o Summer Glow, que é um pó bronzeador acetinado. Vou abrir todos aqui e aí depois a gente começa a aplicar finalmente, né? Porque eu tô aqui falando tem meia hora e até agora nada. Olha aqui, gente, que cor mais bonita. Esse é o Sahara, que eu acho que é o tom mais escuro. O mais claro é o Sun Kiss, que provavelmente vai ser o que eu vou usar. E olha, gente, é tipo um bronzer. Eu tenho um produto que eu acho que é semelhante, que é esse Tropicoco Bronzer da RK, inclusive o meu tá até quebrado. E ele tem essa mesma proposta, ele é tipo um bronzer, mas ele tem um leve fundo acetinado e eu gosto bastante. Então eu posso até depois fazer uma comparação pra gente ver se eles são realmente parecidos ou só parecem ser parecidos. A próxima cor é o Sunset, que é esse aqui. E essas duas primeiras foram lançadas, né, no começo. Gente, olha aqui, até na minha pele, elas são muito parecidas. Esse aqui é um pouquinho mais escuro e mais quente do que esse, mas é muito próximo. Depois, o próximo tom eu acho que é esse aqui, Golden Hour. Já deu uma escurecidinha interessante. E continua sendo um produto bem quentinho, tá vendo? Terracota. Escureceu um pouquinho também. E, por último, o Sahara. Gente, olha, realmente, bem mais escuro e que, assim, uma cor próxima da cor do contorno, né, assim, só que de outra tonalidade. Gostei. Tá vendo como a gente consegue ver uma crescente? Esse aqui é muito parecido com esse, mas assim, tirando esses dois que são praticamente iguais, a gente consegue ver a crescente, assim, a diferença na tonalidade. Enfim, gente, chega de falar, eu vou voltar aqui com a maquiagem mais ou menos pronta pra gente testar tudinho.
Voltei aqui com as duas esponjinhas molhadas e olha a diferença de tamanho que eu falei, tá vendo? Essa daqui fica quase do tamanho da outra seca e essa aqui fica bem grande. Eu vou comparar aqui com a da Oceane seca pra vocês verem a diferença. E agora, como a gente tem pincéis de olho, vamos testar, né? Eu vou começar pegando esse Summer Glow aqui na cor terracota com o pincel número 07, que é um pincel de esfumar assim, médio barra grande, bem macio, e a gente vai tentar fazer uma esfumadinha aqui com ele. Vamos ver, né? Ui! Pigmenta, viu? Até demais. Deixa eu tirar um pouquinho do excesso aqui. E, gente, eu vou falar mais uma vez. Eu tô impressionada com o quanto esses pincéis são macios, gente. Porque, assim, eu não invisto muito em pincel, assim. Justamente porque eu gosto de ter opções que são úteis pra vocês. Então, eu sinto que se eu ficar comprando pincéis caros demais, acaba que muita gente não vai ter acesso. Mas eu gosto muito de pincel e esse ano é uma das minhas metas, assim, comprar só pincéis muito bons. Parar de ficar comprando pincel meia boca, que eu tenho muito. Inclusive, eu fiz um limpo aqui nas minhas maquiagens e tirei bastante. Porque não faz sentido, né, gente? Ficar comprando esses pincéis baratinhos. Alguns são baratos e são muito bons. Mas a maioria, gente, você vai usando pincéis melhores e vai percebendo que realmente tem muita diferença. Não tô falando pra você pagar R$500 num pincel da Guerlain. Não é isso, mas assim, você entendeu, né? Se eu tô melhorando outros pontos da minha maquiagem, por que eu não vou querer melhorar os pincéis também? E olha, o produto não é de olho, mas esfumou muito bem, né? Ficou bem bonitinho. Vou aplicar um pouquinho aqui, que vocês sabem que eu adoro. E eu quero tentar usar o máximo de pincéis que eu conseguir, mas pra fazer uma make bem basiquinha, sabe? Aquela coisa que faz sentido, tipo, com esses produtos. Não vou fazer um full glam, não, porque essa marca não é a vibe da marca. Não tô falando que você não pode usar os produtos pra fazer isso, mas, assim, teoricamente não foi com isso em mente que eles foram pensados. Tem um pincel aqui que eu achei muito interessante, que é esse aqui, ó, o pincel 5, essa pontinha. Ele é basicamente esse pincel aqui, que é o 1, só que menor, que eu imagino que seja para corretivo, porque ele encaixa perfeitamente aqui embaixo. Esse modelo é bem característico da Real Techniques. E aí a Quem Disse Berenice tem esse daqui, que não tem nome, gente, mas é um pincel de corretivo, tá vendo, com esse formato, e olha, é bem parecido, só que esse da Mascavo é bem menor, e eu acho melhor, porque esse aqui, para a minha área dos olhos, fica muito grande, esse aqui, às vezes, vai manter o produto mais concentrado, e a qualidade das cerdas, gente, é bem superior nesse aqui. Ah, deixa eu mostrar, né, os outros pincéis. Então, uma pontinha é essa, a outra pontinha é um pincel de esfumar um pouquinho mais achatado, muito útil, inclusive. E o outro de olhos é um achatadinho para esfumado mais concentrado, que é o pincel 6. E um de esfumar mais pequenininho assim, para fazer um detalhezinho assim, enfim. Eu vou passar o iluminador. E aí, por cima, eu venho com um brilhinho. Então, eu vou pegar aqui com um pincelzinho. E vou aplicar. Vamos ver, né? Se o produto é multifuncional. Mas, com certeza, isso aqui tem que selar. Porque, como eu falei, eles têm esse acabamento bem luminoso, glowy, saúde, ceboso, dependendo do jeito que for aplicar, se você não souber usar, né, ou se você não gostar muito desse efeito. E eles parecem uma manteiga, gente, depois que você pega, fica parecendo manteiga mesmo, eles são bem emolientes. E aí, gente, quais são as opiniões de vocês sobre esse rolê todo da Mascavo? Você tá aceitando a mudança da marca ou você não quer saber dessa marca nunca mais? Quero saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando disso tudo? Porque, né? Não é só a opinião das blogueiras que importa, do consumidor também. Ai, gente, como hoje eu tô bem básica, vamos de Natasha Denona? Vou pegar essa cor Muse aqui no meio, que é linda.
E vou dar uma salpicada por cima disso aqui. Essa sombra é bem flocada, dá pra vocês verem. Eu tô incluindo essa parte da make dos olhos porque eu quero testar todos os pincéis. Agora, eu ia pegar uma cor aqui, mas eu vou pegar o outro Summer Glow mais escuro, o Sahara aqui, pra gente testar com outro pincelzinho pequenininho aqui. Mas também não vou falar demais de pincel não, porque eu vou ficar testando e depois eu faço um vídeo sobre eles especificamente. Vou aplicar aqui pra dar uma profundidadezinha. Já que essa maquiagem não é muito, assim, definida. Tá bom, né, gente? Agora é a hora da base. Eu tô usando essa daqui da Bruna Tavares na cor F40, que inclusive, se eu não me engano, foi o último vídeo que eu postei aqui no YouTube. Essa base aqui, ela não tá exatamente no meu tom, tá? Então eu vou avisar, né, caso você perceba. E a gente vai testar agora o pincel 1, que é esse aqui, teoricamente pra base. Então eu vou saturar ele aqui na minha mão, com o restinho que tá aqui, pra daí a gente ir pegando aqui no meu rosto. Nossa, gente, ele é muito macio, meu Deus. Fico pensando, será que esse aqui é o mais próximo possível do pincel do Makeup by Mario, que com certeza foi a inspiração dela? Que eu morro de vontade de experimentar aquele pincel. E olha, tá espalhando muito bem, não tá absorvendo quase nada de produto, tá vendo? Mas também é por conta do jeito que eu tô aplicando, né? Se você pegar a sua linda base e esfregar não, né? E fazer aquele cocôzinho de base aqui, como eu gosto de falar, obviamente vai absorver muito produto, né? Então não faça isso. Mas olha só, espalhou super bem. Eu vou pegar a esponjinha agora, só porque a gente tem que testar ela também, né? E eu gosto sempre de dar o acabamento com ela. E ela não é tão molenga quanto ela aparenta não, gente. Eu gosto da esponja assim. Porque eu sinto que quando ela é muito, muito mole, aí ela absorve produto demais. Eu gostei, assim, da textura dela. E eu senti que a menorzinha é mais mole do que essa. Assim, mas deve ser pelo formato mesmo, elas não devem ser diferentes. Eu vou aplicar... Ai! Gente, tivemos um acidente aqui. O negócio caiu no chão, agora tá com pelo do tapete. Mas tudo bem. Oh my God. Eu já esqueci as cores aqui, gente. Eu não lembro mais qual que é qual que eu ia aplicar. Então eu vou ter que passar tudo aqui na minha mão de novo, ó. Ah, esse latte e esse aqui é o vanilla. Eu acho que esse vanilla vai ser mais um contorno mesmo. E esse mocha, e o mocha vai ser tipo um bronzer. Então, eu vou usar o mais clarinho, esse aqui, que é o vanilla. Pra tentar fazer tipo um contorno mesmo. E eu vou aplicar direto assim no rosto. Aplicar aqui no queixo. E aqui na testa não, porque eu vou deixar pro outro produto. Nossa, gente, eu derrubei o trem no chão, não tô acreditando. Mas tudo bem. Agora, qual pincel que eu uso para isso? Eu acho que eu vou usar esse mesmo aqui da base. Lembrando, eu não costumo aplicar as coisas assim direto no rosto, né? Vocês sabem. Mas o negócio é em stick, esse é um vídeo de primeiras impressões. Eu sinto que se eu não fizer isso, eu vou ser xingado nos comentários, né? E olha, a facilidade com que o produto espalha, justamente porque ele tem uma fórmula bem emoliente, como eu comentei. E essa cor, ela dá até uma sumida na minha pele, porque ela é bem clarinha. Queria gravar esse vídeo logo, gente, porque eu quero começar a testar os produtos assim no dia a dia. E como o vídeo era de primeiras impressões, né, eu tinha que gravar primeiro. Então, depois, como sempre, no meu TikTok,
eu vou dando os updates pra vocês, assim, certinhos ao longo do tempo. Hora do blush, tomara que eu não derrube de novo. E eu quero aplicar esse aqui, o Plum. E o blush, gente, eu já tentei aplicar ele na pele e espalhar com a esponjinha. Não deu muito certo, justamente porque o blush é bem pigmentado, então a esponjinha acaba dando aquela manchada. Eu vou aplicar aqui na minha mão e pegar com o pincel. Ou com a esponjinha também dá certo, se você pegar a esponjinha aqui e aplicar na pele também funciona. Esse pincel aqui, que foi um dos que eu mais gostei, que é o 04, por conta do formato e do tamanho dele. Então ele seria um pincel muito bom pra mim pra blush, contorno, porque ele é pequenininho, então ele encaixa nos lugares. Vou saturar aqui. Esse tom é o Plum, gente, não lembro se eu falei, eu acho que sim. E agora vamos aplicar... E o blush também, assim como o contorno e o iluminador, fica com essa vibe mais glowy. Então, o que eu recomendo? Na hora que você estiver fazendo a maquiagem, pega mais pesado na pigmentação, porque até a sua maquiagem estiver pronta. E você vai acabar selando e tudo mais, e ele vai dando uma clareada. Então, pode carregar um pouco na mão, pra ele poder ficar assim, durar mais. Se você fizer uma camada muito levinha... Minha caixinha, gente. Se você fizer uma camada muito levinha, com certeza ele vai sumir. Mas é por conta dessa fórmula mais emoliente, que é assim na maioria dos blushes. Ó. Esse tom, se você aplicar pouquinho igual eu assim, fica um rosinha bem bonitinho, tá vendo? Mas dá pra construir, né? Tipo, pegar mais produto e ficar aquela cor mais forte, mais intensa. Gostei. Vou aplicar um pouquinho do iluminador, mas eu acho que eu vou aplicar o rosé. Vamos ver. Vou aplicar ele com a esponjinha também. Aplicar aqui na minha mão. Vou pegar a esponjona. E vamos ver aqui, ó, bem aqui. Se ele dá aquele glow bonito assim, sem muita partícula de brilho. Ó. Ficou bonito. Bem aqui no ponto alto da bochecha. Dá aquele brilho molhado assim, sabe? Sem muita partícula, que não ressalta tanto a textura da pele. Ficou bom. Assim, não tirou muito do blush, não. Mas eu tomaria cuidado se eu tivesse uma camada, tipo, bem grossa de base, corretivo, essas coisas que pode... dar aquela arrancada. Vou aplicar um corretivinho pra gente testar a mini esponja e o outro pincel também, né? O pincelzinho de corretivo. Mas primeiro eu vou aplicar o meu corretivo de correção, que é o da Fenty Wear Even, na cor 200C. E vou vir espalhando com essa esponjinha pequenininha. E eu tinha da linha da Marsadica Oceania a esponja pequenininha. Eu não tinha a grande, só a pequena. E eu gostava muito dela. Então eu gostei que ela trouxe pra essa outra linha também. E olha, gente, espalha super bem. Eu não senti que ela absorve necessariamente muito produto, mas eu acho, assim, eu tenho a percepção de que essa textura de esponja absorve mais produto do que a outra textura. Mas não é muito mais, não. Tipo assim, não é uma quantidade preocupante. É só uma diferença mesmo, mas que fica um acabamento bem bonito. Agora, tem outras esponjas que são muito porosas, tipo, por exemplo, a da Bruna Tavares, quando ela tinha, que também absorvia demais. Aí eu não agradava também, não. Então, agora seria o momento de vir reaplicando. E eu espero que ela traga blush em pó também, né? Porque eu mesmo não me adapto tão bem ao blush em stick. Eu gosto mais do pó, porque eu gosto de selar bem a pele, gosto que dure bastante. Tô aqui com o pincelzinho 5, corretivozinho da Bellas Garden na cor 1. E eu vou pegar o produto com ele aqui, tá vendo? E a gente vai aplicar. Vamos ver como vai ficar. De novo, extremamente macio. E ele encaixa bem aqui no nariz, ó, pra fazer aquele contorno no nariz.
formato dele é muito bom. Vou vir com a esponjinha por cima de tudo. Gente, eu amei essa esponjinha pequenininha, viu? Ela é bem macinha, bem boa, bem prática, tipo, entra em todos os cantinhos. Ai, meu Deus, fiz uma feiurinha ali. Mas tudo bem. Nada que um pincelzinho não resolva. E eu não vou aplicar muito do tipo do bronzer, né? Do in stick da cor mais quente. Porque eu quero aplicar esse Summer Glow e eu sinto que se eu fizer isso não vai dar pra gente ver muito bem como vai ficar a cor dele, né? Então agora que eu terminei aqui a aplicação do corretivo, eu vou selar o rosto. Ou será que eu aplico? Acho que eu vou aplicar antes de selar. Vamos ver. Para produtos em pó ou cremosos, né, mas principalmente em pó, na minha opinião, a gente tem essas três pontas aqui, né, o pincel 02 na parte maior, o 01 do outro lado e esse aqui, que é o 03. Pra mim, eu acho que o 03 fica muito grande, eu tô usando ele mais como pincel de pó mesmo. E o que eu mais gostei, assim, pra aplicar esse outro produto foi essa ponta aqui do pincel 01. Esse tipo de pincel chanfrado eu não gosto pra fazer contorno, eu prefiro pra aplicar blush em pó. Então vamos lá, né? Vamos pegar aqui o Sun Kiss com o pincel. E ele não tem uma fórmula dura, não. Ele dá até uma esfareladinha boa. E vamos começar a aplicar pra dar uma esquentadinha no meu rosto, que eu tô bem branquela. E pelo que ela falou, assim, esse é o tipo, pelo que eu me lembro, na verdade, porque eu não vi nada de novo, assim, sobre os produtos, eu só tô usando como eu acho mesmo. Ela tinha dito que era aquele produto que ele é pra construir camadas, então ele não é muito pigmentado, do tipo que você tem que tomar cuidado pra manchar, sabe? É meio tipo, você vai pegando e aplicando, até ficar do jeito que você tá interessado, né? Então, olha, eu apliquei uma quantidade que, pra mim, eu acho que tá bem natural, inclusive, ó. Ele tem uma cintilância, mas é muito pouco, assim, eu quase não consigo ver aqui. Parece até que ele dá um pouco de efeito blur também. Tô sentindo, assim. Ou pode ser minha preparação de pele, que ficou muito boa. E eu vou aproveitar e aplicar um pouquinho aqui no nariz, que eu sempre gosto de dar uma esquentadinha na parte de cima do meu nariz. Olha aí como tá ficando. E, nossa, eu gostei bastante, fica bem natural, mas tem que ver se aqui vai durar, né? Porque geralmente esse acabamento super natural não dura nada. O blush mesmo já foi de arrasta. Inclusive, deixa eu fazer o seguinte, eu vou reaplicar um blush. Porque, cara, ele sumiu. Na hora que eu selar isso aqui, vai desaparecer completamente. Eu acho que eu vou aplicar esse aqui, que é o que eu mais gostei até agora, gente, que é o Blueberry. Eu usei ele ontem, nossa, ficou lindo. Ele é o tom mais escuro, mas que fica lindo, ó. Ele é arroxeado. Eu vou testar essa ponta aqui agora. Eu gosto mais pra pó, mas vamos ver como fica com creme. Vou aplicar bem aqui, bem na maçãzinha aqui, tá vendo? Nossa, essa cor é pigmentada. Volto com outro pincel limpo pra dar aquela esfumadinha. Nossa, eu adorei essa cor, gente, fica linda. Olha só. Tudo pronto, queridas. E olha, de verdade, se você assistiu esse vídeo inteiro pensando que no final eu ia reclamar, eu não vou reclamar. Assim, como eu falei, eu gosto mais de blush em pó, então eu gostaria, né, de ter blush em pó, mas eu imagino que vá ter futuramente. Provavelmente ela lançou primeiro esse tipo de produto primeiro, porque era o que o público mais gostava. Os blushes em stick dela na Oceania eram best sellers, e porque eu acho que combina mais com essa vibe dela atualmente, de makes mais
naturais, mais básicas, assim, aquela coisa meio pele glowy, que tá na moda. Eu não gosto, mas tá na moda. Como vocês podem ver, o blush, de novo, deu uma clareada boa. Então, eu usaria esse tipo de blush com outro em pó por cima. Qualquer blush cremoso, eu uso desse jeito já, porque eu não gosto muito desse efeito só do blush sozinho. Mas, em questão de durabilidade mesmo, eu acredito que tenha que ter outro produto em pó pra selar, porque, né, tipo assim, sei lá, tem 1 hora que eu fiz a maquiagem, 30 minutos que eu selei a pele, e ele já clareou bastante. Essa cor em específico que eu apliquei, ontem eu apliquei e fui pra academia, e ela durou, eu suei bastante, então ela dura, mesmo que fraquinha, mas ela dura. Eu apliquei mais um pouquinho do iluminador na cor Champagne aqui, no comecinho, então dá pra vocês verem que ele é bem brilhante. O Summer Glow, eu gostei muito. E eu juro pra vocês que era o tipo de produto que eu jamais compraria, porque eu não sou muito fã de bronzer. Honestamente, eu tenho esse aqui há tanto tempo e eu sempre uso ele, funciona muito bem. Mas ele fica muito natural. E o que eu não gosto muito em bronzer é porque eu sinto que é um produto que não fica muito natural na minha pele. Porque como eu tenho a pele oliva, esses produtos que ficam alaranjados ficam muito estranhos na minha pele. Então esse aqui eu senti que ele é um tom quente, sim. Esse aqui na verdade não é o que eu usei. Eu senti que ele fica assim um tom quente, mas não muito quente. Aqui, esse aqui é o que eu usei, mas não muito quente, mas dá aquela esquentadinha na pele aqui, dá pra ver bem ele, onde ele tá. Eu gostei. Que bom que agora tem pra todo mundo. O contorno, eu não tô vendo ele aqui na minha pele praticamente, assim, ele sumiu. Eu acho que é um tipo de produto que eu tenho que testar mais com outras maquiagens, assim, focando bem. E também eu acho que eu escolhi uma cor bem clarinha, que foi essa cor aqui, Latte. E a Vanilla, talvez eu deveria ter pego uma cor um pouquinho mais escura pra, né, ficar mais presente, assim, na maquiagem. Mas eu gostei, esfuma fácil, né, aplica de uma forma interessante. Eu gostei do acabamento do iluminador, achei que ele fica muito natural, não ressalta muito a textura, pelo menos do jeito que eu apliquei. E a esponjinha, eu gostei, viu, gente? Entre essas duas eu prefiro essa, porque eu acho ela mais prática no meu tipo de rosto. Eu gosto muito de esponjinha pequena, né? E também parece que eu já tenho a minha xodó, que é essa daqui da Oceane e a outra Midnight da Ruby Rose. Então, assim, eu vou continuar testando essa grandona, mas por enquanto ela é boa, mas eu preferi essa. E, finally, os pincéis, gente. Eu amei esses pincéis. Ai, mas é R$500 o kit. Gente, mas todo mundo paga R$300 num kit da Real Techniques rindo. E Real Techniques não é pincel de altíssima qualidade. Nunca foi, nunca será. Lá nos Estados Unidos, gente, Real Techniques é produto de farmácia. Então, assim, tem vários kits lá na Sephora da Real Techniques caríssimos que não valem aquele preço e que todo mundo compra, faz unboxing, ninguém reclama de nada. Então, assim, a minha reclamação não é a respeito do preço. Claro, eu ainda não testei eles ao longo do tempo para ver se eles duram. Os da Real Techniques duram muito bem, né? O que mais tá me preocupando é a questão dele descascar, que é que eu já vi muitos casos aqui no TikTok. Mas, gente, gostei de todos, assim, de verdade. Eu até achei que, por exemplo, esse aqui, esse maior eu não gostaria tanto. Esse outro aqui também, não sei, eu não usei essa parte ainda pra contornar o nariz, que é pra isso que ele serve. Mas esse tipo de pincel aqui, chanfrado pra aplicar blush em pó, eu sou apaixonada. E os pincéis de olhos também, que eu também não tava dando muita bola, são todos muito bons, provadíssimos. Mas assim, se eu fosse comprar hoje, eu indicaria esses dois, assim, se eu falasse, olha, eu quero comprar, mas eu não vou comprar todos. Esse aqui que é o 1 e o 4, são os que eu mais gostei. Não só porque eles são mais diferentes, esse aqui também é, mas, são mais diferentes. E gostei do formato, gostei da aplicação, e eu acho que os outros são bons, mas você consegue encontrar em outras marcas. Esses aqui eu acho muito difícil. Eu acho que o mais próximo desse 3 aqui que eu tenho é esse aqui da NYX, de acabamento. Inclusive até a cor deles é parecida, tá vendo? Mas ainda assim eles têm algumas diferencinhas. E a qualidade também é diferente. Esse aqui da NYX é muito bom, ele também não é barato, mas esse aqui ainda é mais macio. E a densidade, esse aqui é um pouquinho menos denso do que esse. E é isso, gente. Fico feliz da marca ter resolvido mudar. Fico triste
pelo posicionamento da Mari Saad, mas de qualquer forma ela é humana, ela erra. O importante agora é ver como ela vai agir daqui pra frente, se ela vai repetir os mesmos erros ou se ela vai mudar, né? E fico feliz da Mascavo ter mandado o press kit para mais gente, porque eu tenho uma opinião bem específica em relação a essa coisa de press kit. Eu acho que o press kit, ele tem que ser mandado para quem vai divulgar o produto, assim, lógico, ela é dona da marca, ela manda para quem ela quiser. Quem sou eu para falar isso? Mas assim, eu como blogueira e como consumidora de maquiagem, quando vejo marcas que lançam press kits para pessoas muito específicas, eu não acho que dá uma impressão boa, sabe? Parece que a marca, ela quer que o produto fique ali, sabe? Ela não quer que o produto seja divulgado para todo mundo. É meio que para ficar ali naquele clubinho e me dá uma vibe meio não me toque, assim, que eu não gosto muito. Mas, de qualquer forma, isso também foi mudado nessa nova estratégia de lançamento. Enfim, quero saber de vocês, se vocês já testaram algum desses produtos, qual que vocês ficaram interessados em comprar por esse vídeo. Enfim, espero que tenham gostado da minha resenha. Beijos e até a próxima!